última pauta de hoje, porque depois de mais uma semana de negociações, a conclusão do acordo entre a União Europeia e o Mercosul foi adiada para janeiro. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou aos líderes do bloco europeu, que o tratado não seria mais assinado neste sábado, no próximo sábado, durante a cúpula do Mercosul. O presidente Lula disse que conversou com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e que ainda tem esperança no acordo, de repente num acordo no comecinho do ano que vem. E para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente vai conversar com o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais, Lucas Rezende. Professor, obrigado por estar aqui com a gente. Mais um adiamento na assinatura desse acordo, que já faz mais de 25 anos que vem sendo negociado e até agora nada. Queria ouvi-lo sobre quais são as perspectivas que o senhor tem sobre uma efetiva assinatura desse acordo. Boa noite, Mauro, a todas e todos. Agradeço muito pelo convite, por estar aqui, né? Bem, de fato, claro que não é uma notícia boa, né? Seria o momento ideal, a assinatura agora na cúpula do Mercosul, seria o momento político que coroaria uma aproximação, né, como você mesmo já colocou aqui, de mais de 2 décadas, né? De mais de 2 décadas e meia. Então, assim, a gente realmente foi um grande balde de água fria na diplomacia sul-americana, né, em especial para a diplomacia brasileira, mas não foi o fim do mundo, né? Não foi o fim do mundo, porque houve essa conversa muito positiva, aparentemente, que o Lula teve com a Meloni, e isso pode abrir as portas para que o acordo seja firmado. Vai ser sem aquela cerejinha do bolo que seria, mas a coisa ainda não foi inviabilizada. Então, eu acho muito importante a gente ter paciência, como foi a resposta que o governo brasileiro deu, né? No primeiro momento, falou, olha, não é possível, que vai adiar mais uma vez depois de tanto tempo. E essa é uma pauta que, em especial para a diplomacia brasileira, ela é muito relevante, né? Eu hoje sou um professor de Universidade Federal. Quando eu era estudante de graduação, eu tive uma palestra com o então responsável por parte da diplomacia brasileira sobre esse acordo, e naquela época já existia uma grande expectativa, né? Então, é claro que para nós é um banho de água fria, mas não é o fim do mundo. Vamos aguardar. Júlio, o ministro Fernando Haddad deu uma declaração até agora há pouco, que ele falou o seguinte, que vale a pena esperar a União Europeia, que pediu por mais tempo para fechar o acordo. Ele disse que se a Europa quer tempo para o acordo com o Mercosul, vale esperar. Ou seja, falou que alguns países da Europa estão precisando de mais tempo. Isso ele falou hoje num café com jornalistas hoje à tarde. Diferente um pouco do tom que o Lula tinha adotado, falando, se a União Europeia também não quiser, eu também não vou mais assinar, tudo isso. Hoje mesmo o Lula mudou de tom, quer dizer, aparentemente o interesse do Brasil é esperar e assinar esse acordo, né? Até onde sabemos, o próprio presidente hoje de manhã já falava que poderia esperar um mês, né, para que a Itália resolvesse uma questão que, segundo o próprio presidente Lula, tinha a ver com questões políticas da Meloni com os agricultores na Itália, né? Ela pediu mais tempo, inclusive, para o Lula poder convencer esse setor a aderir ao acordo, e que ela, propriamente, não via nenhuma restrição em assinar esse acordo, né? Com o Macron, o Lula disse que apelou até para a Brigitte, que é a mulher dele, tentar derreter o coração dele, ou seja, ali eu acho que não tem muito o que se fazer, né? Então, o Haddad, há pouco, também disse publicamente que não haveria nenhum problema em esperar um mês. Eu até aproveito a oportunidade para perguntar para o professor, porque assim, é claro que esse governo quer surfar na onda de ter esse acordo assinado na gestão Lula. E eu pergunto assim, do ponto de vista do gerenciamento desse acordo, né, seria possível que ele fosse assinado no ano que vem? Quais seriam os trâmites propriamente dentro de uma janela de um mês ou um pouco mais?
Olha, isso não tem grandes mudanças. Isso aí, né, adiar por um mês a assinatura de um acordo que vem sendo negociado há quase 26 anos, eu acho que é algo bastante razoável, né? É claro que, politicamente, vai ser possível, e se o acordo for assinado, né, vai ser possível ainda que o governo consiga capitalizar politicamente em cima disso, né? E com total merecimento nesse caso, né? Mas vamos aguardar mais uma vez para a gente poder ver o que vai acontecer. Professor, o Júlio, o senhor falando dessa falta de tempo, mas desculpa, senhor, eu sei que é professor não exatamente de política, mas pensando em termos políticos, pegando esse gancho do que o Júlio falou, a importância para o presidente Lula dele ter no governo dele, qual é o ganho político? O senhor consegue fazer uma avaliação do ganho político e se isso teria impacto eleitoral na sua avaliação? Carla, até vou complementar com uma dúvida que eu tenho, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando. Será que o governo consegue explicar para a população, professor, que ganhos a gente vai ter com esse acordo, de forma a tornar isso um trunfo eleitoral no ano que vem? Olha, eu acho que essa é a grande questão do momento, é conseguir transmitir a narrativa e como ela é relevante, como ela é positiva, né? Principalmente em um momento, eu acho que as coisas precisam ser explicadas em seu conjunto, né? O cenário das relações internacionais mudou completamente. Nós vivemos hoje uma reorganização do mundo que coloca em xeque aquele mundo da democracia liberal que foi construída principalmente por Estados Unidos e Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente tem esse contexto, então, mudou muito. Então, é preciso mostrar que esse acordo do Mercosul é relevante em um contexto de maior fragmentação global e de menos multilateralismo, principalmente em um momento não vamos colocar crise, porque eu acho que o pior momento já passou, mas em relações não tão tranquilas dos Estados Unidos com o restante do mundo, né? Então, não é só com o Brasil, é com o restante do mundo e com a própria Europa também, né? Os Estados Unidos rifou a Ucrânia para a Rússia, né? Então, entregou num acordo entre os dois e rifou um aliado que era um aliado histórico, né? E nessa rifou junto à Europa, né? Então, é muito relevante entender que, para os europeus também, ter maiores pluralizações, maiores parceiros é relevante. E para o Brasil isso é fundamental. Então, vai ser muito... Né, vocês perguntaram sobre a questão de ganhos políticos, né, se o governo vai conseguir explicar isso para a população. Mostrar essa narrativa vai ser muito importante. Que, por exemplo, né, a gente só não sofreu tanto assim com o tarifaço dos Estados Unidos de 50%, porque desde o início dos anos 2000... e até um pouco antes também, o governo Fernando Henrique também foi parte disso, né, de pluralizar os parceiros comerciais do Brasil. Mas isso foi muito importante nas primeiras gestões do governo Lula, né, dos primeiros governos Lula, que tiveram um resultado bastante impactante quando veio o tarifaço. Se a gente fosse mais dependente dos Estados Unidos e tivesse menos parceiros comerciais, menos possibilidades de buscar alternativas, a gente ia estar numa situação muito, muito pior. Então, eu acho que sim, é muito relevante e relevante diretamente no bolso das pessoas, né? De entender que, olha, o que nos salvou do tarifaço foi justamente essa visão de mais parceiros comerciais. Júlio, a gente tem um minutinho para uma última pergunta. Professor, né, rapidinho, isso que o senhor fala, o presidente Lula hoje mencionou esse aspecto, né? Ele disse que o acordo não é tão bom assim, na verdade, para alguns setores no Brasil, mas que ele tem um aspecto de longo prazo importantíssimo no que ele chamou de reconstrução do multilateralismo, inclusive numa nova reconfiguração e fortalecimento da OMC. Imagino que é disso que o senhor esteja falando, não é? Sim, é exatamente disso que eu estou falando, né? Então, em um momento em que essa construção de uma ordem democrática liberal internacional, que era baseado em
princípios de ampliação de cooperação, né? Porque a ideia da globalização passa por isso, né? E a globalização, diferentemente do que passou-se a ser colocado como coisas de comunista, né? Muito pelo contrário, a globalização ela é liberal, ela está dentro da ordem liberal, né? O Gianetti, economista anterior, trazia um pouco essas origens, né? Então, assim, nenhum acordo é bom para todo mundo, né? Então, a gente precisa lembrar disso, né? Que é claro que alguns setores vão precisar de adaptações. E é isso que está acontecendo nesse momento, principalmente na França e na Itália, né? Alguns setores que, historicamente, são politicamente fortes e organizados, estão falando, olha, peraí, isso aqui vai nos prejudicar, né? E vai mesmo, porque o que acontece hoje é um protecionismo. E quando há uma abertura comercial, né, há problemas, né? Por essa mesma razão, o Brasil negou, por exemplo, lá nos anos 90, lá, com Fernando Henrique, depois, a participação no que seria a ALCA, né? Área de Livre Comércio das Américas, né? Porque, mas agora chegamos em um momento, o Brasil é forte, o agro brasileiro é forte, a gente tem competitividade global em uma ordem liberal, né? O que significa a defesa do multilateralismo, para que a gente possa continuar tendo produtos de outros países e trocas comerciais e, é claro, mantendo a soberania, mantendo preferencialmente a democracia. Professor Lucas, muito obrigado por nos ajudar hoje. Uma boa noite, um bom Natal, um feliz 2026. Volte sempre aqui ao canal UOL, ao Poder e Mercado. Muito obrigado.